Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com Diego Vilar, CEO da Moura do B, uma empresa líder no segmento de edifícios de médio, alto padrão e luxo no Nordeste. Diego, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Um orgulho falar da Moura do B, então com certeza será uma conversa bastante prazerosa. Diego, a nossa dinâmica é o seguinte, é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço da Moura do B para você ajudar a construir cada um deles, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E aí no final a gente vai inverter o papel. Eu vou fazer a pergunta e você me devolve com os números. Vamos lá. Lembrando você que está nos assistindo ou nos ouvindo, todas as informações e todos os números que a gente traz aqui são públicos e você encontra no site de relações com investidores da Moura do B. Diego, nosso primeiro número para você é o seguinte: 62 terrenos e um VGV, valor geral de vendas bruto, de 8,5 bilhões de reais, era o Land Bank da Moura do B no fim do terceiro trimestre deste ano. A companhia vem mantendo esse número estável nos últimos 5 trimestres. Por quê? Corporação não tem tanta barreira de entrada, né? Você olhar, qualquer pessoa que decide comprar um terreno, desenvolver um produto, consegue botar razoavelmente uma incorporadora de pé e vender os apartamentos. Você ter terrenos, né, com regiões bem localizadas, nas cidades do Nordeste, no caso da gente, é uma forma de construir uma barreira de entrada. A Moura é uma empresa que tem 40 anos, né, uma credibilidade, uma empresa que já fez mais de 230 projetos. E numa região onde majoritariamente a forma de comprar terreno é através de uma permuta física, você consegue, nessa trajetória da companhia, fazer muita reserva de mercado, fechando essas permutas físicas, porque se você é terreneiro, você quer buscar uma incorporadora de referência, com uma longa história, com muita solidez e capacidade de execução. Diferente daquela que está começando agora. E uma coisa muito importante, no médio e alto padrão, a tomada de decisão número 1 de compra do terreno é localização. Por incrível que pareça, posto a mesma localização, posto o mesmo produto, a marca faz toda a diferença. Só que se a localização é muito melhor para o mesmo produto que está numa localização inferior, às vezes a marca não faz tanta diferença porque a localização prevalece na tomada de decisão. Olha só que interessante. Então você ter um bom land bank, não só em volume, que é o caso da gente, né, em quantidade de canteiros, mas também em potencial de VGV. Mas mais importante, em excelente localização, é a combinação que, somado à marca, traz uma chance muito grande de você ter produtos vencedores e assim criar uma certa reserva de mercado. Você falou que a característica é muito mais por permuta, né? Exatamente. 65% desses terrenos é permuta? 65%. Normalmente a gente trabalha com 2/3 em permuta, 1/3 em cash. A gente já chegou até bater 80% adquirido via permuta. Aí a cada trimestre isso varia porque depende do terreno que a gente bota para dentro. Mas o mais importante é, como você disse, há muito tempo a gente vem sustentando o patamar de 8,5 bi de VGV em Land Bank, apesar de vir lançando fortemente na nossa região. Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte são os 3 principais estados que vocês estão ou que tem mais Land Bank, né? Os principais estados que nós estamos são Bahia, Pernambuco e Ceará. Porque esses são os 3 estados de uma economia mais pujante na nossa região e aí, naturalmente, você tem um mercado imobiliário mais forte. Com destaque aqui para Pernambuco, que a empresa está há 40 anos. Não que nas outras praças não esteja há bastante tempo. Por exemplo, recentemente a gente fez um evento de 40 anos no Ceará e a gente já está lá há 16 anos. Logo, logo a gente vai fazer na Bahia e também já está lá há mais de 15 anos. Então a empresa tem uma história longeva, mas esses são os 3 principais estados. Os outros 4 estados de operação da companhia, que são Sergipe, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, a gente tem uma operação menor, importante. Em alguns desses, inclusive, a gente tem a liderança do mercado imobiliário, mas sim a gente tem uma forte presença, um forte land bank como reserva de mercado. Perfeito. Segundo número para você, Diego. 1,1 bilhão de reais foi o VGV líquido dos lançamentos da Moura do B nos primeiros 9 meses de 2023. Uma queda de 10,9% sobre o 1,3 bilhão de reais registrado no mesmo período do ano passado. Esse recuo indica que a empresa fez uma escolha por um determinado perfil de empreendimento? Qual é ele? Veja, há de se considerar nesse número, como você bem colocou, 9 meses, que a gente começou o ano com um novo governo federal. E aí existia muitas dúvidas. Dúvidas sobre toda a discussão do arcabouço fiscal, que até hoje não se encerrou, dúvidas de qual seria a pauta econômica e para onde iria a economia no Brasil. E aí, então, a gente teve um primeiro tri de lançamento mais tímido, basicamente focado realmente em continuar a comercialização de uma boa quantidade de produtos que nós fizemos no ano anterior, em 2022, onde foi recorde de lançamento da companhia.
E aí o que a gente percebeu é que a partir de maio, o Brasil entrou numa boa trajetória de otimismo econômico. Muitos assuntos foram endereçados, né, pelo atual ministro da Fazenda. Então, a gente possibilitou vislumbrar um novo otimismo de plano de lançamento. Não que na nossa região não tenha demanda, tem, mas a gente sempre se preocupa muito com a conexão entre VSO, que é a nossa velocidade de venda sobre oferta, os lançamentos do produto e a margem. Então, a gente não quer vender tão rápido que a margem poderia ser melhor, nem vender tão lento que lá na frente eu preciso dar desconto e comprometer a margem. O ponto ideal, a gente acredita que é em torno de 45%, 47% de VSO, que é o que a gente vem performando há muito tempo. Certo. Então, a gente fez esse ajuste em função de um primeiro tri mais fraco, mas agora a gente já começou a acelerar novamente. Mas uma coisa muito importante, o nosso compromisso não é com o volume de lançamento em si. A gente entende que a gente está no bom tamanho, é na rentabilidade. A gente não vai crescer se comprometer qualidade de produto percebido pelo cliente e também margem. E como que taxa de juros impacta no seu negócio? Porque o seu é um padrão mais alto, né? Então, teoricamente, é um público que não depende tanto, né, dessa taxa de juros. Mas impacta de alguma maneira? Veja, todas as vezes que me perguntam sobre taxa de juros, eu gosto de dar um passo para trás e falar. O primeiro fator determinante de uma decisão de compra de imóvel, do ponto de vista financeiro, é confiança. Confiança na economia. Confiança que você vai manter a renda ou vai melhorar, que o futuro vai ser melhor na sua renda familiar do que hoje. Tá. Esse é o primeiro fator. Tanto é verdade que a gente pega, voltando assim 12, 15 anos atrás no tempo, onde o Brasil viveu o maior boom do mercado imobiliário nacional, a taxa de juros era de 2 dígitos. E mesmo assim se vendia muito, mas se acreditava que a cada ano a situação ia melhorar. A gente já viveu juros baixos aqui no Brasil e pouca demanda porque não tinha crença de melhoria. Então, a gente viu nos últimos tempos um certo otimismo que trouxe a compra do mercado imobiliário, aconteceu bem. Você tem razão, o médio e alto padrão é menos sensível à variação de juros, porque normalmente quem tem mais renda com juros altos aumenta as suas rendas em função da poupança, das suas aplicações, mas a gente tem conseguido passar ao lado dessa discussão, tanto de inflação, quando a taxa de juros estava muito baixa e a inflação explodiu, quanto ao contrário, quando a inflação baixou e a taxa de juros ficou num patamar razoavelmente elevado. A Moura vendeu muito bem. Então, por quê? A confiança é muito importante. No outro quesito, que também eu acho que vale a pena destacar, é que no médio padrão, por exemplo, 3 pontos percentuais de queda na taxa de financiamento imobiliário na nossa região colocam 200 mil famílias com condições de enquadrar crédito. Aí sim, a sensibilidade é muito grande. Bem alto. Então, por exemplo, se a taxa de financiamento imobiliário hoje, que gira em torno de 10% a 11%, volta ao patamar de 7%, são 200 mil famílias querendo comprar imóvel que passam a enquadrar renda. É por isso que também é sensível. Mas liga-se antes a confiança. Confiança e otimismo para 2024 em alta? Acreditamos que sim. A gente sempre faz pesquisa para olhar a intenção de compra do imóvel. Para mim, esse é o fator mais importante para os próximos 6, 12, 18 e 24 meses. E ela teve uma queda no final do ano passado, início desse, em termos de trajetória, e desde maio que ela só cresce. Então, a gente tem uma expectativa que o ano que vem, posto as condições atuais, né? Eu sempre gosto de lembrar que o Brasil é um país sempre do curto prazo. A gente nunca consegue ter um bom planejamento de médio e longo prazo porque o país sempre surpreende, ou negativamente ou positivamente. Então, a gente acredita que, posto as condições atuais, sim, a gente vai ter um ano melhor ainda em 2024. 7,6% era o indicador que mostra os distratos sobre as vendas brutas, uma redução de 1,8 ponto percentual na comparação com o terceiro trimestre de 2022. Quais foram as ações da companhia que ajudaram a melhorar esse índice? Perfeito. Tem uma máxima de cobrança do seu crédito que é o seguinte: faça sempre o cliente lembrar que é importante pagar você primeiro. Então, a gente tem uma régua, primeiro, de aprovação de crédito muito restritiva. A gente não faz a venda pela venda, como eu disse para você. A gente tem uma preocupação muito forte em analisar esse cliente que entra na nossa carteira. No segundo passo, a gente é muito ativo no processo de cobrança. A inadimplência de 3 dias, de 15 dias. E tem mais de 5 anos que a gente tem uma inadimplência muito bem comportada na Moura do B, desde essa mudança de postura. Posto isso, também produtos vencedores, produtos que são vinculados com sucesso, ajudam ao cliente querer manter ele porque ele está reconhecendo um ganho de preço. Tá. Isso também é outra atitude que a gente tomou. Mas desse número que você falou, é importante destacar, metade dele não é distrato. A gente reconhece como distrato. Mas, por exemplo, uma migração, você comprou um imóvel e agora quer ir por um melhor. A gente distrata e revende. Tá. Uma mudança Mas entra no distrato. que entra no distrato. Tá. A mudança de titularidade, você comprou, quer botar na sua patrimonial, ou agora é em nome de seus filhos, ou em nome de sua esposa. Também a gente faz um distrato e uma nova venda. Então, desses 7,8, metade não saiu da nossa carteira. A outra metade sim. E aí, se você analisar os nossos números, você vai ver que todo trimestre a gente tem correção do preço do estoque.
Então, quando eu gero um distrato, e eu não tenho um problema de vendas na Moura do B, o nosso VSO é forte, como eu disse anteriormente, às vezes, nesse caso da nova lei, o distrato é positivo em termos de resultado. Não é bom do ponto de vista de experiência do cliente. Ter um cliente frustrado, seja por qualquer que seja o motivo, dentre eles a perda de rendas, é uma frustração para a gente. A gente não gosta que isso aconteça, por isso que a gente é tão seletivo no processo de análise de crédito. Mas, por outro lado, do ponto de vista financeiro, é bom. A lei permite que a gente faça uma retenção de um valor significativo pago e como a gente revende agora sobre uma base maior de valor do metro quadrado, tem favorecido também a margem da companhia. Mas é irrelevante diante de um distrato tão pequeno como o nosso. Pois é, distrato pequeno comparado ao mercado, né? Se você pegar o mercado que teve problemas sérios, né? Várias empresas aqui da região sul e sudeste tiveram problemas grandes com distratos muito altos, né? Então eu imagino que internamente essa gestão desse, posso chamar de passivo? Pode, passivo, claro. É super relevante no segmento. Né? Não tenha dúvida. Você não pode se encantar com o mercado imobiliário ao ponto de você achar que o seu produto é vencedor só porque ele vendeu todo e você não fez uma boa análise de crédito. Você tem que esperar todo o ciclo acontecer. Tá. Não só o período de venda, construção principalmente e ainda fundamental o repasse, a entrega, o que a gente chama de desligamento do cliente. Tá. Então a gente é tão cauteloso e aí a história de erros e acertos desses 40 anos fez a gente buscar ter muita cautela e entender que ao certo patamar, se você perguntar em termos de demanda de mercado imobiliário da nossa região, a gente poderia estar operando 1 bilhão acima do que o que a gente opera. Mas a gente prefere ter esse tom de cautela. A gente entende que o ciclo vem aumentando da companhia. A gente já saiu de 1.000 funcionários em 2020 para quase 6.000 agora esse ano. A gente tem hoje 45 canteiros de obras. Então, fazer esse volume de obra, garantindo que o cliente permaneça ali, o produto se valorizando e o repasse aconteça, é um ciclo tão longo e complexo que você tem que ter bastante cautela e não fazer a venda pela venda. Você tem que realmente focar na jornada. Com essa capacidade toda, vir para a região sudeste, sul, centro-oeste, faz parte de algum plano futuro? Não, hoje a gente não tem nenhum planejamento da companhia sair do Nordeste. A nossa grande ambição é ser uma empresa regional, nordestina, com muito orgulho, mas de visibilidade, de reconhecimento nacional. O que a gente quer de fato é colocar o Nordeste no radar do Brasil. A gente quer mostrar que esse que é o segundo maior mercado imobiliário do nosso país, ele tem relevância, ele tem qualidade, ele tem crédito, ele tem cliente e ele tem empresas que são capazes não só de promover um bom produto, mas também de gerar rentabilidade para os seus investidores. Quarto número para você, Diego. 868,3 milhões de reais foi a receita líquida da Moura do B nos 9 primeiros meses do ano, uma expansão de 46,6% sobre o mesmo período de 2022. Quais são os principais fatores que contribuíram para esse desempenho? Esse resultado é contratado do passado, né? O método de reconhecimento de receita de uma incorporadora é através do POC, ou seja, a gente precisa, depois de vender, executar a obra e aí com essas vendas já realizadas, a gente vai reconhecendo a receita conforme a execução. Esse ano e o primeiro semestre do próximo, a gente atinge o pico máximo do que a gente já executou na vida em termos de projetos imobiliários. Né? Os 45 canteiros que eu falei agora, com muita performance de vendas, vem trazendo uma excelente receita crescente. E vai seguir crescendo assim até que estabiliza mais para o final do ano que vem. Tá. Então, o que pode esperar é esse crescimento. Somado a isso, a gente tem um modelo de negócio chamado condomínio fechado, onde a metodologia de reconhecimento de receita é mais cedo. E o caixa também vem mais cedo. Como a gente vem fazendo bons lançamentos nesses segmentos, com boa performance de adesão ao produto, também tem ajudado a incrementar a nossa receita. Então, quando a gente olha para frente, essa receita está no meio do crescimento dela. Ela ainda vai crescer bastante. E eu posso esperar, ou quem está nos assistindo pode esperar, vocês irem para o segmento mais popular? Minha Casa Minha Vida está aí, o governo federal já anunciou. Né? Faz sentido para você aumentar a receita ou não é core? Vamos lá. A gente já teve no segmento popular, tá? A gente já teve inclusive uma operação em Pernambuco, em sociedade, Pernambuco e Rio Grande do Norte com MRV. A gente já atuou um bom tempo, a gente tinha uma marca para isso. Só que a bem da verdade é que são negócios bastante distintos. O desenvolvimento imobiliário no médio e alto padrão não se parece com o do Minha Casa Minha Vida. Ele tem nuances próximas, mas todo o restante é bastante diferente. Então a gente não está nesse negócio por oportunidade, a gente busca estar por competência. A gente acredita que a gente consegue fazer muito bem feito o médio e alto padrão. Ele se parece na forma do seu desenvolvimento e comercialização
na nossa região. Então, se a gente tem dado certo, gerando a rentabilidade crescente, prevista dentro do que a gente está, a gente vai focar no que a gente sabe fazer bem feito, ou seja, por competência. E não porque o ambiente do governo, que a gente sabe que isso muda de tempo em tempo, gerou uma oportunidade da qual a gente não vislumbra ter essa competência no médio prazo para a gente ir para lá. A gente entende que a gente vai ficar focado e disciplinado, que é muito importante no nosso negócio. E não ficar a cada tempo mudando como se uma empresa não tivesse um propósito. Ela está vivendo de oportunidades. Não, a gente vive de um propósito muito claro. A gente quer transformar a vida das pessoas através do produto imobiliário, principalmente para os nossos clientes, gerando uma jornada de encantamento. Se a gente faz isso bem feito, isso se traduz em boa rentabilidade para o nosso investidor. Quinto número para você. 11% foi o ROI da Moura do B no terceiro trimestre, um dos mais altos do setor imobiliário. O que explica essa rentabilidade? Tem fôlego para encerrar o ano nesses patamares? Vou de trás para frente, sim. Tem fôlego, inclusive, para crescer. Quando a gente olha o quarto tri do ano passado, o ROI é calculado pelo lucro líquido dos últimos 12 meses. Aí, quando você pega os 9 primeiros meses desse ano, inclui mais um trimestre do ano passado, que é exatamente o último. A gente vai substituir ele no final desse ano com desse. Como a gente vem melhorando, inclusive agora no terceiro tri, foi o melhor resultado operacional e financeiro da história da companhia, mesmo que eu não consiga repetir no quarto tri, e há uma tendência a haver uma repetição, ele já tira uma base muito baixa do quarto tri do ano passado, que só cresceu ao longo desse ano. Então ele será melhor. E por que a gente conseguiu chegar a esse patamar e crescendo? Nossas ambições é passar de 15%, tá? Ela é muito pelo foco no que eu falei anteriormente. A gente está por competência. Se a gente acredita que uma boa localização de um terreno, como a gente conversou essa conversa, uma equipe 100% focada verdadeiramente no que é valor para o cliente, então desenvolve um produto imobiliário vencedor, diferenciado, onde você consegue pegar mais preço. Uma equipe de engenharia motivada em fazer uma obra, sabendo que o ciclo é longo, mas comprometido com custo, com prazo, você mantém sua margem ou até melhora ela. Aí, naturalmente, isso traduz em retorno de patrimônio. E pode ter certeza que é nisso que nós estamos focados. Retorno de patrimônio de 15%, como você falou que vocês ambicionam, se não for nenhuma, são pouquíssimas do setor imobiliário que atingem, né? Mais comum isso acontecer no segmento de Minha Casa Minha Vida, onde as empresas trabalham com patrimônio bem mais reduzido, né? O modelo do associativo, tudo isso ajuda. Mas no médio e alto padrão, isso é evento raro. Inclusive, como você bem disse, né? O nosso ROE já está num patamar diferenciado. Salvo engano, só uma incorporadora desse segmento tem um patamar acima do nosso, atualmente. Muito bom. Vamos mudar de história aqui. Agora Claro. eu faço a pergunta e você me responde com os números, hein, Diego? Vamos lá. Primeiro deles, o melhor número a ser apresentado. O próximo, a gente tem essa ambição dentro da companhia de querer não só surpreender o nosso investidor e o mercado, como também a gente tem uma genuína vontade de querer a cada trimestre superar. Então, o número que a gente traz como destaque com certeza será do próximo. A gente tem uma expectativa agora de, no quarto tri, superar a prévia operacional e, se isso acontecer, a gente vai superar também a prévia financeira. Muito bom. O número que melhor representa a Moura do B. Um número que eu acho que traz muito orgulho para a gente, não é com vaidade, é por orgulho mesmo, é o número 19. São 19 anos consecutivos, a marca mais lembrada de incorporadora da nossa região. Veja, isso é uma pesquisa feita por um veículo independente, que a cada ano, há mais de 19 anos, ele pergunta, quando fala de uma incorporadora, qual é a primeira que vem à sua cabeça? E o nome que vem é a Moura do B, há 19 anos consecutivos. Então a gente tem muito orgulho disso, porque o propósito da companhia é o melhor produto para o cliente com a sua melhor experiência. Experiência porque o ciclo é longo. Então, se a gente tiver o cliente fidelizado, reconhecendo a gente como uma incorporadora que mais gera valor para ele, o restante está dentro de casa. O restante está com o desafio de realmente fazer a obra acontecer, que os resultados vêm. E quanto mais a gente se preocupar com isso, mais fidelizado ele fica, mais o NPS da companhia fica alto, mais melhores terrenos vêm e o ciclo só é virtuoso. E é nisso que a equipe precisa estar focada. Então, o número é 19. Quando você fala em cliente fidelizado, é o cara que compra um imóvel com você e daqui a algum tempo que ele vai precisar mudar ou comprar para os filhos, etc., ele também vai no Moura do B, é isso? Exatamente isso. A Moura nasceu no segmento de luxo, na região do Recife, né, quando ela foi fundada pelos 3 irmãos. E quando eu mesmo, quando eu cheguei em Recife, eu escutava muitas pessoas falando assim, eu moro no Moura do B. Né? Ele não falava o nome do prédio, falava que morava no Moura do B. Esse orgulho que a gente tem em tentar manter essa percepção viva é exatamente o que mantém a fidelização. É o que vai fazer ele, quando pensar em migrar para um outro imóvel, ele pensar no Moura do B primeiro. Quando ele pensar em indicar para um amigo, ele indicar o Moura do B. E assim segue todo esse ciclo de compra de produto imobiliário.
Perfeito. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Eu diria que é o número 1, a liderança que nós temos no segundo maior mercado imobiliário do Brasil. Naturalmente, no Brasil, existe algum certo preconceito de tudo que não gira em torno do eixo do Sudeste. Infelizmente, isso leva a pessoa até gerar uma certa percepção incorreta do que é o nosso mercado. A gente não só tem a liderança dele, que não é pouco, né, muita coisa, como a gente tem um share muito importante. Mais de 20% dos todos os imóveis comercializados no médio alto padrão do Nordeste nos últimos 10 anos foi um Moura do B. Poucas empresas, eu não consigo lembrar nenhuma na verdade, mas eu não posso ser injusto com alguém que tenha um número maior do que esse, consegue ter um share parecido com esse. E mais importante, estabilizado. A gente vem mantendo isso há muito tempo. O patamar de retorno também que a gente vem mantendo há um tempo. E aí, por não estar aqui e ter essa liderança em outra região que nem aqui, não entra no radar de muitas pessoas que ficam sempre buscando só as oportunidades muito próximas de onde elas estão. Isso, obviamente, eu entendo que também influencia o desempenho da ação, né? Se você não é colocado como o primeiro, né, da sua região, e sua ação também, um investidor que é muito influenciado no Sul e no Sudeste pelo que acontece por aqui. Eu digo sempre dentro da empresa, um outro número para perseguir que você não me perguntou ainda, mas eu vou falar aqui, 19. R$19 foi o preço que a gente abriu capital, o preço da nossa ação. E a empresa hoje ela é muito melhor do que aquela daquele dia. E é natural que fosse, né? Ela recebeu esse equity e fez todo o trabalho para chegar até aqui. E a gente hoje navegando em torno de 11 a 12 reais, numa empresa muito melhor. E quando a gente ainda faz outra comparação com várias outras incorporadoras em termos de market cap, a gente percebe que a Moura ainda tem muito para andar. Ela ainda tem muito para ser percebida e ser valorizada. Apesar da ação praticamente ter dobrado né, nos últimos 12 meses de valor, a gente ainda está bastante descontado quando é comparado com os múltiplos, apesar de entregar resultados como o ROI que você falou. Então a gente tem sim esse reflexo, vamos chamar de pushback, no preço da nossa ação, por a gente não estar aqui em São Paulo. O número que não sai da sua cabeça? Hoje, posto que a gente acredita que está bastante avançado em termos de cliente, é querer ser primeiro lugar no desejo das pessoas em trabalhar. A gente não quer ser só da nossa região, a gente já é uma das 3 empresas melhores para se trabalhar da nossa região, mas a gente quer ser primeiro no Brasil. Por que isso, né? Não é só pelo número, é porque pessoas que têm paixão pelo que fazem, que sentem prazer em estar ali na sua empresa, elas dão o melhor de si, elas gostam do trabalho duro. E eu não acredito que é o talento que faz o resultado vir. Eu acredito que é a soma de muitas pessoas engajadas num propósito, trabalhando por paixão e dando o melhor de si, principalmente em tempos difíceis, ajudando a transformar uma companhia. E quando isso acontece, todo mundo se sente parte de um propósito, se sente parte de um projeto. Então o número que não sai da minha cabeça é: quero ser a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Finalmente, o próximo número vai ser? Vai ser melhor que o anterior. Né? Quando a gente olha, a gente vem buscando essa trajetória. Nunca é para ser um número estrondoso. O que a gente quer ser é sempre um pouco melhor. Eu gosto muito de fazer maratona e eu trago como analogia, uma maratona tem 42.125 metros, mas ela é feita a cada um passo. E a soma desses milhares e milhares de passos fazem você fazer um grande feito, que é uma maratona. Então o que a gente gosta é exatamente disso, de tanto em tanto, de trimestre a trimestre, de mês a mês, se superar um pouco mais, sem um teto. O teto mantém você no status quo, coloca um limite para o que você é capaz, e ninguém tem limite. Então a gente vai sempre dessa forma, vamos superar o anterior e o anterior, que aí quando a gente olha para a jornada, a gente olha para trás e vê, já fizemos bastante, mas a gente tem a certeza que a gente pode fazer mais, porque é de pouco em pouco, sempre indo para frente. Muito bom. Diego, obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Neofeed. Essa viagem de Recife para São Paulo valeu muito a pena. É um prazer, estamos sempre à disposição, convido a todos a ir conhecer o Nordeste através da Moura do B. Tenho certeza que a gente vai ter um orgulho de ter vocês lá e eu tenho certeza também que a gente vai poder surpreender a todos vocês que conheçam a gente. E obrigado a você que ouviu e assistiu esse programa com o Diego e com a Moura do B. Aproveite e compartilhe esse programa para que mais gente conheça a empresa, saiba como investir na Moura do B. E aproveite e siga o Neofeed em todas as redes sociais. É claro, estamos em todas. Um abraço e até a próxima!